Olá pessoal, esse é o quarto vídeo que eu faço acerca da relação da filosofia com a psicanálise e quanto essa psicanálise moderna está empobrecida em razão justamente dessa tentativa de emancipação em relação à filosofia. Então, para iniciar esse vídeo, eu vou ler a citação que está num livro que se chama Perguntas em Respostas Perguntas e Respostas sobre a Psicanálise, né? do David E. Zimmerman. E a pergunta é a seguinte: ele é como o próprio título diz, ele é um livro com uma série de perguntas e respostas sobre questões básicas relacionadas à psicanálise, que vai dizer o seguinte: a psicanálise e a filosofia. Existe alguma relação? Como já foi destacado, essa é a resposta. No afã de revelar mistérios da natureza, desde os pródomos da história da humanidade até os dias atuais, existe uma continuidade de tentativa, desde os primitivos místicos, a criação de mitos, as múltiplas facetas das mais distintas formas de religiões e as contribuições dos filósofos de todos os tempos. A filosofia merece destaque especial porque representa uma espécie de ponte entre um pensamento abstrato, intuitivo, com uma busca de comprovação gradativamente mais científica. O aspecto que mais unifica a filosofia com a ciência consiste no fato de ambas que têm como objetivo principal a busca do conhecimento das verdades ainda não reveladas. Bom, antes de terminar de ler esse texto aqui, tem uma série de incorreções nesse texto, por exemplo, como a separação entre filosofia e ciência. Já que filosofia e ciência são a mesma coisa, infelizmente, as pessoas também, em geral, não sabem disso ou fazem questão de esconderem esse ponto, já que é só a filosofia que busca uma explicação do todo e que fornece as perguntas necessárias à ciência. A ciência só vem depois da filosofia. Tá? Como eu disse, com a ciência é a mesma coisa. Quando eu quero divorciar ela da filosofia, é como eu tirar a base de uma casa e querer sustentar ela sem base nenhuma. Mas, infelizmente, né, nem todas as pessoas, por mais alto que seja a graduação, sabem disso. Aliás, a etimologia da palavra filosofia evidencia que existe um apego, em grego, filas às verdades, sophos, ao lado da curiosidade pelos mistérios essenciais da natureza. A psicanálise acrescentou a curiosidade que o bebê tem a respeito do corpo da mãe e do seu próprio, das recíprocas influências entre as pessoas que convivem intimamente, de sorte que se considera legítima a afirmativa de que existe em todo ser humano uma pulsão epistemofílica, ou seja, uma pulsão para querer conhecer. Agora vamos ver o seguinte: se essa citação sobre esse ponto está correta, tá? Aqui eu tenho um texto que está em Confissões de Santo Agostinho, porque o texto do Zimmer vai dizer: ao lado da curiosidade pelos mistérios essenciais, a psicanálise acrescentou a curiosidade do bebê. Será que a psicanálise realmente acrescentou alguma coisa? Vamos lá. Ouve-me, Senhor, ai dos pecados dos homens. É um homem que assim fala, e dele te compadece, porque és criador e não autor do seu pecado. Quem me poderá lembrar dos pecados cometidos na infância? Já que ninguém há diante de ti que seja imune ao pecado, nem mesmo recém-nascido com um dia apenas de vida sobre a terra? Quem senão um pequerrucho, onde vejo a imagem daquilo que não lembro de mim mesmo? Qual era então meu pecado? Seria talvez o de buscar avidamente aos berros os seios da minha mãe? Alguém aqui vai falar sobre a descoberta, a psicanálise descobriu a sexualidade infantil. Será mesmo, gente? Eu acho que vocês estão precisando ler. Qual era então o meu pecado? Na minha mãe, se mostrasse hoje a mesma avidez, não pelo seio materno, é claro, mas pelos alimentos próprios da minha idade, seria justamente escarnecido e censurado. Meu procedimento era então repreensível. Mas como não teria podido compreender as reprimendas, nem a razão, nem os costumes que permitiam que eu fosse reprovado? Com o crescer dos anos, extirpamos e atiramos fora tais defeitos, e nunca vi ninguém que, para cortar o mal, rejeitasse conscientemente o bem. Enfim, aqui ele vai falando desde criança, da vida, do seu corpo e tal, mas aqui já fica bem clara essa avidez.
Então aqui já existe uma outra incorreção, né? O Zimmermann tenta mostrar aqui que existe uma relação, mas novamente falta o conhecimento necessário para esses doutores aí, enfim, faltam ler, né? Falta ler. A afirmativa de que existe em todo ser humano a pulsão epistemofílica, isto é, a pulsão de conhecer verdades. Não bastasse isso, até tenho que fazer um outro parênteses aqui. Se vocês procurarem no diálogo As Leis de Platão, que eu também não vou citar aqui porque o texto é extenso, mas basta vocês procurarem, Platão vai dizer assim: se você criar uma criança dessa forma, ela será melancólica. Se você criar uma criança sem limites, ela será dessa forma. Tem alguma novidade que a psicanálise trouxe? Tem um autor que se chama Winnicott que vai falar tanto dessa questão de limites e fim, de continente, de contido. Tem até uma citação do Zimmermann, perdão, do Winnicott, que vai dizer que o olho da mãe é o primeiro espelho da criança. Bom, isso está no primeiro Aristófanes, o primeiro Alcibíades de Platão. Gente, me perdoem alguns equívocos aqui, mas são tantos textos, tá, que eu tentei juntar aqui de uma forma mais concisa possível, para que vocês entendam que tudo que está na psicologia ou na psicanálise moderna já estava na filosofia. Só que as pessoas ou querem, ou não sabem, ou não leem, ou querem cortar esse cordão umbilical, sendo que isso não é possível. Tá? Isto é a punção. Deste ponto de vista, toda criança é uma pequena filósofa, porém cabe a ressalva de que comumente os adultos educadores abortam essa importantíssima capacidade. Da mesma forma, a psicanálise é uma forma de filosofia. Embora respaldada em conhecimentos científicos, será mesmo que são conhecimentos científicos? Se a gente ler os casos do Freud ali, será que são mesmo científicos? Se nós pegarmos a análise dos sonhos do Freud, está bem claro que uma das pacientes dele, que se chama Ana, ele corta uma série de questões que não se encaixam no padrão. Gente, vou fazer um outro apêndice aqui, que é muito assunto. Freud era positivista, então ele fazia o contrário, ele não tenta criar um método para explicar a realidade, ele tenta pegar a realidade e enquadrar dentro do método dele. E ele faz como o Procrusto, o mito de Procrusto. Aquilo que é maior do que eu corto um pedaço. Ou aquilo que é menor, eu aumento para poder caber dentro da minha teoria. Então não sou eu que estou dizendo isso. Se você pegar o livro do Christopher Bollas, o Histeria, ele vai mostrar as incorreções de Freud na interpretação do sonho e esse corte que ele faz, já que tudo que é fora da teoria do Freud, ele geralmente corta. Só que ele não conta isso para ninguém. E aí, será que é realmente científico? Esse critério, essa palavra, o método científico, é muito perigoso, porque todo conhecimento psicológico ele vai por indução, ele não é por dedução. Ele não é válido para todas as pessoas existentes no mundo. E o que a psicanálise faz é justamente pegar algumas teses de Freud e tentar transformar elas numa regra. Algumas funcionam, alguns casos funcionam, outros não. Então ele causa uma generalização em algo que não pode se generalizar. Por quê? Justamente porque não dá para passar essa questão no método científico, porque se os seres humanos são diferentes, não dá para ser repetido, essas experiências não podem ser repetidas. E o Freud não conta muito como que ele chegou a tais conclusões, né? É diferente dos diálogos de Platão, onde Platão vai te mostrando, de alguma forma, quando você lê os diálogos de Platão, você se torna mais inteligente, porque ele vai te contando qual o caminho de investigação. Freud não faz isso. E nós sabemos de uma série de mentiras descaradas que o Freud tem nos seus casos. Tá? A invenção da cena primária, que é uma invenção dele, tá? Que está no caso do Homem dos Lobos, tá? Porque o Homem dos Lobos não relatou isso para ele, então Freud cria na sua mente aquilo ali, na sua mente perversa e deturpada, ele cria aquilo ali, mas tem as notas de rodapé que vão constar que o paciente não relatou aquilo lá. Então, será que a psicanálise é uma forma de filosofia respaldada em conhecimentos científicos? Será que essa generalização é verdadeira? Sendo necessário destacar a impressionante atualidade e a importância de inúmeros ensinamentos que os primitivos, é muito interessante a palavra, né? Que os primitivos filósofos, se você pegar um filósofo como o Santo Agostinho, ou até mesmo Santo Tomás de Aquino, que está na Idade Média, né, escolástica, a fineza com que ele trata a alma humana e a pulsão humana
chega a níveis que um cara como Freud jamais conseguiria adentrar um texto de Santo Tomás de Aquino. Jamais, jamais. Né, sobre as partições da alma e sobre os sentimentos, sobre, enfim, sobre as escolhas, sobre a mentira, sobre a questão do livre-arbítrio, sobre o medo, como ele destrincha a questão do medo, a psicanálise já deveria sim beber dessas fontes, porque, como eu disse, quando a psicanálise é desvinculada da filosofia, ela se torna um grifo, ou seja, ela se torna um amontoado de coisas que são nada embrulhado em coisa alguma. Da mesma forma, dos primitivos, desde intuitivos pré-socráticos até mais conhecidos e expressivos filósofos de tempos posteriores. Ele me cita Sócrates, Platão, Descartes, Kant. Ensinamentos estes que não só servem como permanentes fontes de inspiração para os psicanalistas, mas com a grande maioria dos notáveis filósofos de todos os tempos está merecendo uma comprovação na teoria e na prática psicanalítica. Bom, aliás, os filósofos antigos são considerados precursores da psicanálise, descobridores intuitivos da verdade, que só muito lentamente a ciência psicanalítica vem desvendando. Será mesmo? Está faltando ler. Né? Enfim. Então, um outro adendo que eu vou fazer aqui é o seguinte. Na teoria dos 4 discursos do professor Olavo de Carvalho, ele vai falar sobre os níveis de linguagem, né? O poética, retórico, dialético e lógico. As pessoas leem o texto do Freud como se ele estivesse escrevendo de um modo científico. Só que quando você vai analisar o texto do Freud, você vai ver que ele não passa de retórico. Como eu disse, com alguns pontos que existem sim na realidade, mas que outros, e que já estavam, como eu disse, na filosofia, enfim, seja na platônica e na cristã, mas que muitas coisas ali as pessoas não sabem ler os textos do Freud, né? Não observam a linguagem que ele está usando. E aí também causa uma dificuldade enorme na compreensão desses textos. Né? A dificuldade que as pessoas têm de enquadrar ele ali. Freud, difícil, lógico, ele jamais foi. Ele não escreve no sentido partindo de premissas e para chegar a uma conclusão certa, verdadeira e irrefutável. Ele parte de relatos de casos dele, não só ele, tá? Estou falando dos psicanalistas de um modo em geral. E aí eles tentam generalizar essas regras quanto à verdade. O que você pode ter é um conhecimento indutivo e não dedutivo. Só que em razão disso, em razão das pessoas que estudam psicanálise, psicanalistas aí da mídia e tal, não conhecerem filosofia e não conhecerem lógica, cometem aí esses erros crassos, enfim, erros que são graves, né? Erros que qualquer estudante de filosofia não cometeria. E isso de alguma forma contamina essa fonte de psicanálise moderna. Né? Bom, então terminando esse vídeo aqui, continua no próximo. Um abraço e até a próxima.